Olá, Shalom, tudo bem? Estou aqui mais uma vez nesse vídeo aqui falando sobre os livros da Bíblia, né, para o nosso módulo 2 aqui da nossa apostila da Escola de Discípulos. E hoje nós estaremos falando sobre o livro de Levítico, né? É o terceiro livro da Bíblia. E essa palavra Levítico, né, ele significa o significado dela está relacionado aos levitas, né, aos membros da tribo de Levi, que eles foram separados para a função sacerdotal, né? Eles foram escolhidos para exercer essa função para o Senhor. Paulo, lá em Romanos 10:5, Paulo vai citar que Moisés, né, é o escritor desse livro. Ele cita lá o Levítico 18:5, você pode conferir depois aí. Então, provavelmente ele foi redigido aí, foi escrito durante o tempo que Israel permaneceu ali no Monte Sinai, né, durante a edificação do tabernáculo. E esse livro ele foi escrito, né, para poder trazer uma legislação, né, para trazer uma lei, as leis que o povo deveriam seguir, para poder viver, né, como sociedade. A gente pode ver que o livro de Levítico ele traz leis acerca de vários assuntos, né? Então ele é escrito com essa base para poder ser a lei para os sacerdotes, né? Então do capítulo 1, o capítulo 8 ao 10 e o capítulo 24, ele tem uma pequena narração histórica e que serve de contexto para essa legislação do Senhor que vai ensinar o povo a ser santo, né? Por quê? Se nós analisarmos o conteúdo geral desse livro, o tema central dele é comunicar a santidade de Deus, é comunicar como que Deus requer que nós sejamos santos, né? Como ele requer a santidade de Israel e dos seus sacerdotes. Em Êxodo 20:26, ele vai dizer justamente sobre isso. Vai dizer: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, o povo de Israel tinha sido liberto da escravidão do Egito, e agora ele é nessa primeira metade do livro de Levítico aqui, do 1 até o 16, ele foi liberto ali da escravidão do Egito. Aí passa pelo santuário de Deus, onde tem a aliança da lei, e aí vai encontrar perdão para os seus pecados pelo cumprimento irrestrito dos sacrifícios que Deus institui para eles ali, né? E pelo ofício sacerdotal, que é oferecer esse sacrifício para o cumprimento das leis de purificação. Isso ele vai falar ali até o capítulo 16. Então, tanto o sacrifício quanto o sacerdote eram as peças essenciais, necessárias para a expiação do pecado em Levítico. E, consequentemente, isso era também a forma da comunhão do povo com Deus. E apontava claramente isso para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 1:29, ele vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o fiel e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Está em Hebreus 2:17. E também ele é o único mediador entre Deus e os homens. Está em 1 Timóteo 2:5. E pelo poder de seu precioso sangue, ele nos faz sacerdotes do Senhor. E vai falar isso em 1 Pedro 2, né? Inclusive vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Então, santificado o povo pelo sacrifício cumprido através do ofício sacerdotal, será possível que ele se relacione e tenha comunhão com o Senhor. Então, dessa forma, a segunda parte de Levítico, ele trata de normas, né, de algumas leis especiais para ser observadas pelo povo, assim, regras às vezes simples, outras talvez mais complexas, mas que vão conduzir o povo a viver uma vida de santidade, né? E não apenas a santidade no sentido de se afastar do pecado ou de não pecar, mas no sentido de viver um estilo de vida ativa de acordo à vontade do Senhor, que é que todos os povos sejam santos. E se nós pararmos para analisar algumas curiosidades aqui sobre o livro de Levítico, a gente pode ver que nos dias de hoje é muito mais fácil para a gente, né, fazendo nossas ofertas ao Senhor, né? Porque naquela época eles tinham, ali no início de Levítico, ele vai falar em Levítico 4, no versículo 4, sobre o sacrifício dos animais, né? Dos cordeiros. Então eles tinham que matar o animal, limpar, tirar as vísceras, tudinho, para poder oferecer. Então tinha todo um processo ali mais complicado para eles poderem estar fazendo as suas ofertas, né? Outro ponto também é que aqui em Levítico ele vai trazer algumas restrições alimentares que o povo não poderia comer naquela época, né? E até os dias de hoje, inclusive, os judeus não comem esse tipo de carne. Por exemplo, carne de porco, carne de camelo, de coelho, de qualquer animal
que seja réptil também, né? Os répteis ali, topeiras, lagartos, crocodilos, esse tipo de coisa eles não comem. Está escrito inclusive lá em Levítico também a respeito disso. E talvez naquela época, porque até por uma questão sanitária também. Você imagina milhões de pessoas ali vivendo no deserto ali e com doenças, né, que esses animais poderiam transmitir para o povo. Então tinha essas regras ali para não deixar o povo, aparentemente, né, talvez podemos dizer que doentes ou transmitindo doenças entre eles, né, então é uma questão sanitária mesmo. Outro ponto que a gente pode observar aqui em Levítico 19, ele tem uma lei que institui que durante a colheita não poderia pegar as espigas que caíam no chão, né, que ficariam para trás, porque isso funcionava como, vamos dizer, um programa de assistência social aos pobres, aos necessitados, aos viajantes, né? Porque isso que ficava para trás, eles não colhiam, porque deixava isso para as pessoas mais pobres que precisavam colher. Então, se a gente observar mais lá na frente na Bíblia, no livro de Ruth, no capítulo 2, vai dizer que Ruth estava colhendo espigas, entendeu? E mostra que alguém estava cumprindo essa lei que foi dada aqui em Levítico, porque tinha espigas no chão que não tinham sido colhidas, tinham sido deixadas para trás, justamente para essas pessoas que eram mais pobres ali, justamente para poder colher quem tivesse necessidade e não tivesse condição de prover o seu próprio alimento. Então, quando nós olhamos ali o livro de Levítico como um todo, ele através desses sacrifícios que ele apresenta para nós, ele já vai nos mostrando a figura também de Cristo, porque lá em Hebreus ele vai descrever Cristo como o sumo sacerdote, né, e usa o livro de Levítico como essa base para poder ilustrar isso, porque Deus, ele é o Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote que enviou Jesus para poder morrer por nós, um sacrifício de amor, o sangue de um cordeiro inocente sendo derramado em favor do pecado de muitos. Então, esse é o panorama geral ali do livro de Levítico. Leia também esse livro. Eu sei que talvez não é fácil a gente dizer, leia todos os livros, leia a Bíblia, mas eu quero te dizer que quando você lê a Bíblia, quando você adquire conhecimento do Senhor, o seu entendimento ele abre, o Senhor te traz uma revelação, te traz algo novo. Então eu quero te encorajar a também estar lendo esse livro de Levítico, porque vai ser muito edificante para a sua vida. E até o próximo vídeo. Shalom!